Bom, olá a todos. Vamos falar hoje dos Estados Unidos da América, a superpotência mundial, o país mais poderoso do mundo, em termos econômicos, políticos, militares, culturais. Então, vamos ao nosso estudo de Estados Unidos. Aí a localização dos Estados Unidos no continente americano, banhado a leste pelo Atlântico, a oeste pelo Pacífico, faz fronteira aí com o Canadá, ao norte, e com o México ao sul. É o quarto país com a maior extensão territorial do mundo, atrás apenas da Rússia, Canadá e China. Então, o quarto aí mais extenso do mundo. É dividido em 50 estados. Então, os Estados Unidos eles são uma federação, ou seja, há uma descentralização do poder político, existe o poder central, o poder federal sobre todo o território, e existe também o poder estadual. A essa fragmentação, descentralização do poder político, nós chamamos de regime federativo ou federação. Então, os Estados Unidos, assim como o Brasil, também é uma federação, dividido aí o país em 50 estados, equivalentes aos nossos estados, como Mato Grosso, Goiás, com algumas diferenças. Os estados norte-americanos, eles têm uma autonomia maior, eles têm competências maiores para definir certas questões. Os símbolos dos Estados Unidos, principais cidades, São Francisco, Los Angeles, Chicago, Nova York, Washington, Filadélfia. Aí as megalópolis estadunidenses. Megalópole é quando duas metrópoles ou regiões metropolitanas, elas crescem, a urbanização, o crescimento urbano, ao ponto de se encontrarem, é o que chamamos de conurbação, quando áreas urbanas se encontram. E nós temos nos Estados Unidos 3 megalópolis. Boswash, que é formada aí pelas metrópoles de Boston e Washington, Shipets, Chicago e Pittsburgh, e San Diego e São Francisco. 3 megalópolis. Informações gerais dos Estados Unidos. Localização geográfica, América do Norte. Localização cultural, América anglo-saxônica, significando que é um país desenvolvido, a língua predominante é o inglês e a religião é o cristianismo ou protestantismo. Língua oficial não tem a nível federal, mas o inglês é predominante. Moeda é o dólar. Divisão política, 50 estados. Forma de governo. Forma de governo é república ou monarquia. Estados Unidos são uma república. Sistema de governo é presidencialismo ou parlamentarismo. Sistema de governo dos Estados Unidos é o presidencialismo. O povo escolhe o presidente, que é o chefe de governo e também o chefe de Estado. Ele governa o país e também representa o país junto aos outros países e organizações internacionais. Destaque territorial, como eu já disse, Estados Unidos aí é o quarto maior do mundo em extensão territorial, atrás apenas da Rússia, Canadá e China. Então é o quarto. Destaque populacional é o terceiro mais populoso do mundo, ou seja, é o terceiro com a maior população do mundo, atrás apenas da China e da Índia. Países com que faz fronteira: Canadá ao norte e México ao sul. Cidades principais nós já vimos: Chicago, Pittsburgh, Nova York, Filadélfia, San Diego, São Francisco. Histórico: foi uma colônia inglesa de povoamento, basicamente, predominantemente. Uma colônia de povoamento que teve bastante importância, fez com que os Estados Unidos foi um dos fatores a facilitar o desenvolvimento dos Estados Unidos. Megalópolis nós já vimos, Boswash, Shipets e Sansan. Megacidades. Megacidade é a aglomeração urbana com mais de 10 milhões de habitantes. E os Estados Unidos têm Los Angeles e Nova York. Cidades globais são cidades de importância no mundo inteiro.
E nós temos várias cidades globais: Los Angeles, Nova York, Chicago, Pittsburgh. Cidade global é aquela que tem importância econômica, política, cultural no mundo todo. Grau de desenvolvimento: Estados Unidos é um país desenvolvido, o que significa que o IDH é alto, ou seja, a maioria das pessoas desfruta de boas condições de vida, e há amplo uso de tecnologia nas atividades econômicas. E religião predominante é o protestantismo. Aí a população estadunidense, 328 milhões de habitantes no ano de 2019. A pirâmide etária dos Estados Unidos é a pirâmide 2, ou seja, o topo é largo, significa que tem uma grande quantidade de idosos, porque a expectativa de vida é alta. A população norte-americana vive 79, 80 anos em média, e a quantidade de jovens diminuindo, a base está se estreitando. Por quê? A taxa de natalidade vem diminuindo com o passar do tempo, ou a taxa de fecundidade vem diminuindo. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos que cada mulher tem. Então, com o passar do tempo, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a cultura de se dedicar excessivamente à vida profissional, à realização pessoal, faz com que os casais optem por terem menos filhos, ou até mesmo não terem filhos, ou terem 1 ou 2 filhos já com uma idade acima de 30 anos. IDH dos Estados Unidos é um IDH muito alto, o que significa que a educação é boa, a renda per capita é alta e a expectativa de vida também muito alta, acima aí dos 79, 80 anos. Uma classe média ampla, significando aí que a quantidade de pobres é pequena, de ricos também é pequena, e o que predomina aí é a classe média, pessoas que têm uma renda média, não são tão ricos nem tão pobres. Então, há um predomínio de pessoas na classe média, vivendo aí de maneira confortável. A distribuição populacional dos Estados Unidos: a maioria da população concentra-se na porção leste, principalmente na região nordeste aqui dos Estados Unidos, até mesmo porque a colonização se deu a partir dessa região, a colonização pela Inglaterra. E a parte oeste é mais vazia, até mesmo por questões naturais, como o deserto, como as cadeias de montanha, mas a costa oeste já é bem povoada. Há uma densidade demográfica bem ampla na costa oeste, ali na Califórnia. População dos Estados Unidos. Então a gente vê que a população branca ela vem diminuindo e a população de hispânicos vem aumentando. Hispânicos são os latinos de origem espanhola, ou seja, mexicanos, porto-riquenhos, colombianos, peruanos. E por que a população branca vem diminuindo e a população de hispânicos vem aumentando? Primeiro, porque a taxa de natalidade ou de fecundidade entre os brancos é menor. Os brancos têm menos filhos e os hispânicos têm mais filhos. Isso já é um fator importante. Outro fator também são os movimentos migratórios. Entram nos Estados Unidos uma quantidade muito grande de imigrantes, principalmente hispânicos. Mexicanos, hondurenhos, porto-riquenhos, colombianos, e esse movimento migratório ele acentua a quantidade de hispânicos na população estadunidense. Então, como vemos aí os fluxos migratórios, os Estados Unidos eles são um país de imigração, ou seja, é um país que recebe imigrantes, até mesmo por conta de suas condições econômicas aí bem avançadas, bem desenvolvidas. Apesar de que já há bastante tempo, há bastantes décadas, há restrições aos imigrantes, principalmente aqueles imigrantes que se destinam para os Estados Unidos para trabalhar.
Então, os Estados Unidos eles têm política de restrição à imigração. Mesmo assim, há entrada de imigrantes de forma principalmente ilegal ou clandestina. Existem milhões de imigrantes hoje dentro dos Estados Unidos de forma ilegal. Aí o que ficou conhecido como caravanas de pessoas, principalmente de Honduras, Guatemala, pessoas em massa indo em direção aos Estados Unidos para tentar entrar no país, fugindo aí das péssimas condições de vida, da pobreza, da violência em seus países de origem. Aí o muro, desde a década de 90, houve a construção de um muro aí na fronteira entre os Estados Unidos e o México, em que pese esse muro ele não fechar toda a fronteira, grande parte da fronteira dos Estados Unidos com o México é cercada aí por esse muro, que teve sua construção iniciada na década de 90, como forma de tentar conter a entrada ilegal de imigrantes. Temos também movimentos migratórios internos nos Estados Unidos, das áreas mais concentradas, principalmente aqui da região nordeste dos Estados Unidos, em direção às áreas novas de desenvolvimento econômico mais recente, que é formado aí pelo sul dos Estados Unidos e pelo oeste, até mesmo como forma de desenvolver a região oeste, porque estrategicamente o contato comercial pelo Oceano Pacífico tende a se ampliar com o desenvolvimento aí dos países asiáticos. Então, a porção oeste aí vem ganhando desenvolvimento, novas indústrias têm se concentrado no oeste e no sul dos Estados Unidos, e é para onde os principais fluxos migratórios internos se dirigem. Vamos ver agora um pouco da economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, ou seja, tem o maior PIB do mundo. PIB é o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas em um ano, em todas as atividades econômicas, agricultura, pecuária, extrativismo, indústria, comércio, serviços. Então, só para a gente ter uma noção do poder econômico dos Estados Unidos. Representa quase 25% do PIB mundial. Então, de 100% de tudo que é produzido no mundo, quase 25% apenas dentro dos Estados Unidos. 60 das 100 maiores empresas do mundo são norte-americanas, sede das maiores instituições financeiras e transnacionais do mundo. Só vou citar aqui algumas, como Coca-Cola, a Ford, Chevrolet, são norte-americanas. Consomem 25% da energia produzida no mundo. Então, olha o PIB dos Estados Unidos em 2019. 21,43 trilhões de dólares. Setor primário, que é o da agricultura, pecuária e extrativismo. Campo muito mecanizado, presença de grandes jazidas minerais, fortes subsídios agrícolas, ou seja, o governo ajuda muito os agricultores, pecuaristas. Aí as regiões geoeconômicas dos Estados Unidos, o Nordeste, cada região com a sua principal produção. A região A é chamada de Nordeste, a região B é o Sul, cada uma com as suas principais atividades econômicas. A região C são as planícies centrais, D é Oeste e E é a chamada Costa do Pacífico. Então é importante conhecer as atividades de cada uma dessas regiões dos Estados Unidos. Região Nordeste, Sul, Planícies Centrais, Oeste, Costa do Pacífico. Setor secundário é a indústria. A indústria, a construção civil e o setor de energia. E a indústria norte-americana é diversificada e muito moderna. Até porque os Estados Unidos eles investem muito em pesquisa e tecnologia para poder sempre inovar, produzir mercadorias mais modernas. Aí as concentrações tradicionais da indústria, em verde claro aqui, e as novas indústrias no sul e no oeste. Por isso os movimentos migratórios em direção ao sul e ao
oeste dos Estados Unidos. A principal fonte energética dos Estados Unidos ainda são as termoelétricas, ou seja, geram energia elétrica a partir da queima de petróleo, carvão mineral e gás. Em que pese os Estados Unidos eles estarem investindo pesado para produzirem energia que não seja tão poluente, porque as termoelétricas são muito poluentes, emitem uma quantidade muito grande de gás carbônico na atmosfera, o gás aí do efeito estufa, do aquecimento global. Então, os Estados Unidos eles têm investido pesado e a matriz energética estadunidense ela tem se transformado. Os Estados Unidos têm diminuído a quantidade de gás carbônico com a mudança da sua matriz energética. Setor terciário é o setor do comércio e da prestação de serviços. É o setor onde está a maior parte do PIB e da população economicamente ativa, ou seja, das pessoas que trabalham. Então, a PEA aí, nos Estados Unidos, 81% setor terciário. 17% da população economicamente ativa está na indústria ou na construção civil e apenas 2% da população economicamente ativa dos Estados Unidos está no setor primário, que é agricultura, pecuária. E por que pouca população economicamente ativa está no setor primário? Porque o setor primário é muito mecanizado, são muitas máquinas, robôs, enfim, não precisa de tanta mão de obra trabalhando. Então, essa mão de obra que foi dispensada do setor primário foi para o setor secundário, uma parte dela. Só que o setor secundário também vem se modernizando. Então, o setor terciário é o que concentra a maior parte da população que trabalha, chamada população economicamente ativa. Aí o PIB dos Estados Unidos, a maior parte do PIB é o setor terciário. A indústria vem em segundo e o que representa a menor parcela do PIB é o setor primário. Na balança comercial dos Estados Unidos, eles têm déficit comercial, ou seja, as exportações são menores do que as exportações. Ou melhor, as exportações são menores do que as importações. Eles compram mais dos outros países do que vendem. Então, com isso, eles têm déficit comercial, déficit na sua balança. O bloco econômico principal dos Estados Unidos é o NAFTA. Era o NAFTA, que era o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Só que o NAFTA, recentemente, no governo Trump, ele passou por reformulações e agora ele se chama USMCA, sigla aí US Estados Unidos, M de México, C de Canadá, A de Acordo. Então, esse novo bloco aí que substituiu o NAFTA, que continua sendo formado por Estados Unidos, Canadá e México, continua sendo uma zona de livre comércio, apenas houve algumas reformulações para trazer mais vantagens para os Estados Unidos. O Donald Trump achava que os Estados Unidos tinham muitas desvantagens nesse acordo. Então, houve alguma reformulação. O México, por exemplo, vai ter que melhorar as condições de vida dos trabalhadores para não servir tanto de mão de obra barata, incentivando as empresas a irem para lá. O Canadá vai ter que diminuir os seus impostos para a entrada dos produtos laticínios provenientes dos Estados Unidos. Então, houve algumas mudanças aí nesse bloco que antigamente chamava NAFTA, agora mudou de nome. Chama USMCA ou USMCA. A crise econômica de 2008 nos Estados Unidos, com os juros baixos, houve uma facilidade de crédito muito grande e muitas pessoas adquiriram sua casa própria. Só que o juro baixo com a facilidade de crédito gerou uma quantidade muito grande de pessoas procurando esses investimentos, procurando
o banco para financiar a sua casa própria. E com isso houve uma inflação, porque aumentou a quantidade de pessoas procurando por esse serviço, então houve a inflação. Para controlar isso, o governo dos Estados Unidos subiram muito a taxa de juro, de maneira muito acentuada. E isso fez com que as pessoas, os mutuários aqui, que são as pessoas que pegam empréstimo, não conseguiam pagar a casa, tinham que devolver para o banco, a inadimplência aumentou, os bancos também começaram a diminuir o seu lucro, chegando à falência, e gerou uma crise econômica que acabou atingindo o mundo todo. Estados Unidos, o governo teve que intervir, dando ajuda aos bancos aí, ajustando a taxa de juros novamente, diminuindo. Houve desemprego, foi uma crise econômica muito grande em 2008. Poder político-militar dos Estados Unidos. Influência enorme sobre os principais organismos internacionais como a ONU, OTAN, OEA, FMI, Banco Mundial. Capacidade bélica, ou seja, de armas, enorme, ligada à indústria da guerra e aeroespacial. Gastam, em média, 400 bilhões de dólares com questões militares, gastam muito com questões militares. Marinha, Exército e Aeronáutica mais modernas do mundo, domínios das armas nucleares, então poder bélico enorme. Os Estados Unidos têm bases militares espalhadas pelo mundo todo. Aí a CIA, Serviço Secreto dos Estados Unidos, criado em 1947, existe até hoje. A NASA, que é uma agência do governo federal responsável aí pelas questões de tecnologia, expansão aeroespacial, criada em 58. E por fim, o poder dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos, o povo estadunidense é conhecido também como Yankee. Então, Yankee aqui é a mesma coisa que norte-americano ou estadunidense. E o poder dos Estados Unidos não se restringe só à questão econômica, militar e política, não. Os Estados Unidos, a cultura deles influenciam o mundo inteiro. Música, filmes, desenhos, modos de vida, tudo isso influencia no mundo todo. O poder cultural dos Estados Unidos é gigantesco. Assim, pessoal, nós terminamos a nossa primeira parte dos Estados Unidos.